Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 45. Uma reunião. Elaine acordou na cama, com os olhos turvos. Egwene, disse ela, desorientada. O quê? As últimas lembranças do sonho se dissolviam como mel consumido por chá quente, mas as palavras de Egwene permaneceram firmes na mente de Elaine. A serpente caiu. Egwene havia enviado. O retorno do seu irmão chegou na hora certa. Elaine sentou-se, sentindo uma onda de alívio. Ela havia passado a noite inteira tentando canalizar o suficiente para fazer seu terangreal de sonho funcionar, sem sucesso. Quando descobriu que Brigitte havia rejeitado Gavin, enquanto Elaine estava lá dentro, furiosa, mas impossibilitada de comparecer à reunião com Egwene, ficou lívida. Bem, Mezzana havia sido derrotada, ao que parecia. E o que era aquilo sobre seu irmão? Ela sorriu. Talvez ele e Egwene tivessem resolvido seus problemas. A luz da manhã espreitava através das cortinas. Elaine recostou-se, sentindo o calor poderoso que emanava do vínculo com Rand. Luz, mas era uma sensação maravilhosa. No momento em que começou a senti-la, a nuvem que cobria Andor se dissipou. Já fazia cerca de uma semana desde o teste dos dragões, e ela havia colocado todos os fundidores de sinos de sua nação para trabalhar na criação deles. Ultimamente, ouvia-se um som constante em Caemlyn, estrondos repetidos enquanto os membros da banda treinavam com as armas nas colinas fora da cidade. Até então, ela havia permitido que apenas algumas armas fossem usadas para treinamento. As diferentes equipes se revezavam praticando com elas. Ela havia reunido a maior parte em um depósito secreto dentro de Caemlyn para mantê-la em segurança. Ela pensou no sonho enviado novamente. Ansiava por detalhes. Bem, Egwene provavelmente enviaria um mensageiro pelo portal eventualmente. A porta se abriu e Melfane olhou para dentro. Majestade, perguntou a mulher baixa e de rosto redondo. Está tudo bem? Achei que ouvi um grito de dor. Desde que suspenderá a proibição de Elaine permanecer na cama, a parteira decidirá dormir na antecâmara, do lado de fora do quarto de Elaine, para vigiá-la atentamente. Foi uma exclamação de alegria. Melfane, disse Elaine. Uma saudação pela manhã maravilhosa que nos chegou. Melfane franziu a testa. Elaine tentou agir alegremente perto da mulher, para convencê-la de que mais repouso na cama não era necessário, mas talvez essa última parte tivesse sido um pouco demais. Elaine não podia se dar ao luxo de parecer que estava se forçando a ser feliz. Mesmo que estivesse. Mulher insuportável. Melfane entrou e abriu as cortinas. A luz do sol era boa para uma mulher grávida, ela explicou. Parte do tratamento de Elaine ultimamente consistia em sentar-se na cama com as cobertas puxadas para trás, deixando a luz do sol da primavera queimar sua pele. Conforme Melfane se movia, Elaine sentiu um pequeno tremor por dentro. Ah! Teve outro. Eles estão chutando. Melfane. Venha sentir. Ainda não vou conseguir sentir, majestade. Só quando estiverem mais fortes. Ela começou a rotina diária normal. Ouvir os batimentos cardíacos de Elaine, depois ouvir os do bebê. Melfane ainda não acreditava que eram gêmeos. Depois disso, ela inspecionou e cutucou Elaine, realizando todos os testes de sua lista secreta de coisas irritantes e constrangedoras para fazer com mulheres. Finalmente, Melfane colocou as mãos na cintura, observando Elaine, que estava ajeitando a camisola. Acho que você anda se esforçando demais ultimamente. Quero que tenha certeza de que descanse bem. A filha da minha prima Tess teve um filho há menos de 2 anos, que nasceu quase sem respirar. Graças a Deus a criança sobreviveu, mas ela estava trabalhando nos campos até tarde no dia anterior e não se alimentou direito. Imagine! Cuide-se, minha rainha. Seus bebês ficarão gratos por isso. Elaine assentiu, relaxando. Espere, disse ela, sentando-se. Bebês. Sim, disse Melfane, caminhando até a porta. Há 2 batimentos cardíacos no seu ventre, tão certo quanto eu ter 2 braços. Não sei como você sabia. Você ouviu os batimentos cardíacos, exclamou Elaine, eufórica. Sim, eles estão lá, com certeza. Melfane balançou a cabeça e saiu, mandando Nariz e Stephanie vesti-la e pentear seus cabelos. Elaine suportou o processo em estado de espanto. Melfane acreditou. Ela não conseguia parar de sorrir.
Uma hora depois, ela se instalou em sua pequena sala de estar, com as janelas todas abertas para deixar entrar a luz do sol, bebendo leite de cabra morno. Mestre Norrie entrou com pernas longas e finas, tufos de cabelo espetados atrás das orelhas, rosto longo e pontudo, pasta de couro debaixo do braço. Ele estava acompanhado por Dielen, que normalmente não comparecia à reunião matinal. Elaine ergueu uma sobrancelha para a mulher. Tenho a informação que você pediu, Elaine, disse Dielen, servindo-se de um pouco de chá matinal. Hoje era de Amora Silvestre. Ouvi dizer que meu Fanny ouviu batimentos cardíacos. Ela realmente ouviu. Meus parabéns, Majestade, disse Mestre Norrie. Ele abriu a pasta e começou a arrumar seus papéis na mesa alta e estreita ao lado da cadeira dela. Ele raramente se sentava na companhia de Elaine. Dielen sentou-se em uma das outras cadeiras confortáveis ao lado da lareira. Que informações Elaine havia solicitado à mulher? Ela não se lembrava de ter pedido nada específico. A pergunta distraiu enquanto Norrie repassava os relatórios diários sobre os vários exércitos na área. Havia uma lista de altercalações entre grupos de mercenários. Ele também falou sobre problemas alimentares. Apesar das comadres terem construído portais para as terras de Rand, ao sul, em busca de suprimentos, e apesar dos estoques inesperados de alimentos descobertos na cidade, Caemlyn estava com pouco alimento. Finalmente, quanto aos nossos, convidados, disse Norrie. Os mensageiros chegaram com as respostas esperadas. Nenhuma das 3 casas cuja nobreza fora capturada tinha condições de pagar o resgate. Antigamente, as propriedades de Arav, Saran e Marne estavam entre as mais produtivas e extensas de Andor, e agora estavam destituídas, com os cofres secos e os campos estéreis. E Elaine deixará 2 delas sem liderança. Luz, que bagunça! Norrie seguiu em frente. Ela tinha uma carta de Talmanes concordando em transferir várias companhias de soldados do bando da Mão Vermelha para Cairhien. Ela ordenou que Norrie lhe enviasse um mandado com seu selo, autorizando os soldados a prestar auxílio para restaurar a ordem. Isso era, claro, um absurdo. Nenhuma ordem precisava ser restaurada. Mas se Elaine quisesse se mudar para o Trono do Sol, ela precisaria fazer alguns movimentos preliminares nessa direção. Era isso que eu queria discutir, Elaine, disse Dielen enquanto Norrie começava a empacotar seus papéis, organizando cada um com cuidado meticuloso. Que a luz os ajudasse se uma daquelas preciosas páginas rasgasse ou ficasse manchada. A situação em Cairhien é complexa, disse Dielen. Quando não é? Perguntou Elaine com um suspiro. Você tem informações sobre o clima político de lá? É uma bagunça, disse Dielen simplesmente. Precisamos conversar sobre como vocês vão administrar a manutenção de 2 nações, uma delas na ausência. Temos portais, disse Elaine. Verdade. Mas você precisa encontrar uma maneira de tomar o Trono do Sol sem deixar transparecer que Andor está subjugando Cairhien. A nobreza de lá pode aceitá-la como rainha, mas somente se considerarem iguais aos andorianos. Caso contrário, no momento em que saírem da sua vista, os planos crescerão como fermento em água morna. Eles serão iguais aos andorianos, disse Elaine. Eles não verão dessa forma se vocês entrarem com seus exércitos, disse Dielen. Os cairienos são um povo orgulhoso. Imaginar que vivem conquistados sob a coroa de Andor. Eles viviam sob o poder de Rand. Com todo respeito, Elaine, disse Dielen. Ele é o dragão renascido. Você não. Elaine franziu a testa, mas como argumentar contra isso? Mestre Norrie pigarreou. Majestade, o conselho da senhora Dielen não vem de especulações vãs. Eu, ouvi coisas. Sabendo de seus interesses em Cairhien. Ele estava ficando cada vez melhor em reunir informantes. Ela ainda o transformaria num verdadeiro mestre espião. Majestade, continuou Norrie, em voz mais baixa. Rumores afirmam que em breve o Senhor virá para tomar o Trono do Sol. Já se fala em rebelião contra o Senhor. Especulação inútil, tenho certeza, mas... Os cairienos podiam ver Rand al'Thor como um imperador, disse Dielen. Não como um rei estrangeiro. Isso é outra história. Bem, não precisamos mover exércitos para tomar o Trono do Sol, disse Elaine pensativamente. Não tenho certeza disso, Majestade, disse Norrie. Os rumores são bastante difundidos. Parece que, assim que o Senhor Dragão anunciou que o trono seria seu, alguns elementos da nação começaram a agir, muito sutilmente, para impedir que isso acontecesse. Por causa desses rumores, muitas pessoas temem que você se apodere dos títulos da nobreza cairiena e os entregue aos andoranos.
Outros afirmam que você relegará qualquer cairieno a um nível secundário de cidadania. Bobagem, disse Elaine. Isso é simplesmente ridículo. Obviamente, disse Norrie. Mas há muitos boatos. Eles tendem a, crescer como cipós. O sentimento é forte. Elaine cerrou os dentes. O mundo estava rapidamente se tornando um lugar para aqueles com alianças fortes, unidas por laços de sangue e papel. Ela tinha a melhor chance de unir Cairhien e Andor que qualquer rainha tivera em gerações. Sabemos quem começou os boatos. Isso foi muito difícil de determinar, disse Mestre Norrie. Quem se beneficia mais? Perguntou Elaine. É aí que devemos procurar a fonte. Norrie olhou para Dielin. Muitas pessoas podem se beneficiar, disse Dielin, mexendo o chá. Eu imagino que aqueles com maiores chances de assumir o trono seriam os mais beneficiados. Aqueles que resistiram a Rand, supôs Elaine. Talvez, disse Dielin. Ou talvez não. Os elementos rebeldes mais fortes receberam grande atenção do dragão, e muitos deles foram convertidos ou derrotados. Então, seus aliados, aqueles em quem ele mais confiava, ou que lhe professavam maior lealdade, são aqueles de quem provavelmente devemos suspeitar. Afinal, estamos falando de Cairhien. Dais Daimar. Sim, faria sentido que os aliados de Rand resistissem à sua ascensão ao trono. Aqueles que haviam sido favorecidos por Rand seriam favorecidos para o trono, caso Elaine se mostrasse incapaz. No entanto, essas pessoas também teriam minado suas chances ao professar lealdade a um líder estrangeiro. Eu acho, disse Elaine, pensativa, que aqueles em melhor posição para o trono seriam aqueles no meio. Qualquer um que não se opusesse a Rand e, portanto, não despertasse sua ira. Mas também alguém que não apoiasse de todo o coração, alguém que possa ser visto como um patriota que pode relutantemente intervir e assumir o poder depois que eu fracassar. Ela olhou para os outros dois. Me deem os nomes de qualquer um que tenha ascendido significativamente em influência recentemente, um nobre que se encaixe nesses critérios. Dielin e Mestre Norrie assentiram. Eventualmente, ela provavelmente teria que construir uma rede mais forte de olhos e ouvidos, já que nenhum dos dois era perfeitamente adequado para liderá-los. Norrie era óbvio demais e já tinha muito o que fazer com suas outras tarefas. Dielin era... Bem, Elaine não tinha certeza do que Dielin era. Ela devia muito a Dielin, que parecia ter assumido a responsabilidade de atuar como uma mãe substituta para Elaine. Uma voz de experiência e sabedoria. Mas, eventualmente, Dielin teria que recuar um pouco. Nenhuma das duas podia se dar ao luxo de alimentar a ideia de que Dielin era o verdadeiro poder por trás do trono. Mas Luz... O que ela teria feito sem a mulher? Elaine teve que se preparar para a repentina onda de sentimentos. Sangue e cinzas. Quando ela superaria essas mudanças de humor? Uma rainha não podia se dar ao luxo de ser vista chorando por capricho. Elaine enxugou os olhos. Dielin, sabiamente, não disse nada. Isso será para o seu bem, disse Elaine com firmeza, para desviar a atenção de seus olhos traiçoeiros. Ainda estou preocupada com a invasão. Dielin não respondeu. Ela não acreditava que Chesmal estivesse falando de uma invasão específica de Andor. Achava que a Irmã Negra estivesse falando da invasão Trolloc das terras fronteiriças. Birgitte levou a notícia mais a sério, reforçando os soldados nas fronteiras andoranas. Ainda assim, Elaine gostaria muito de ter o controle de Cairhien. Se os Trollocs marchassem sobre Andor, através do reino de sua irmã seria um dos caminhos que poderiam usar. Antes que a conversa pudesse prosseguir, a porta do corredor se abriu, e Elaine teria se assustado se não sentisse que era Birgitte. A guardiã não bateu. Ela entrou, usando uma espada, relutantemente, e suas botas pretas de cano alto sobre as calças. Estranhamente, ela foi seguida por duas figuras encapuzadas, com os rostos escondidos por capuzes. Norrie deu um passo para trás, levando a mão ao peito diante da irregularidade daquilo. Todos sabiam que Elaine não gostava de ver visitas na pequena sala de estar. Se Birgitte estivesse trazendo pessoas para cá. Mate! Elaine adivinhou. Dificilmente, disse uma voz familiar, firme e clara. A figura maior abaixou o capuz, revelando um rosto masculino perfeitamente belo. Ele tinha um queixo quadrado e um olhar focado que Elaine lembrava bem da infância, principalmente quando ele a notava fazendo algo errado. Galad, disse Elaine, surpresa com o carinho que sentia pelo meio-irmão. Ela se levantou e estendeu as mãos para ele. Ela passará a maior parte da infância frustrada com ele por um motivo ou outro, mas era bom vê-lo vivo e bem. Onde você esteve? Eu estava buscando a verdade, disse Galad,
curvando-se com uma reverência de especialista, mas não se aproximou para segurar as mãos dela. Levantou-se e olhou para o lado. Encontrei o que não esperava. Prepare-se, irmã. Elaine franziu a testa quando a segunda figura, mais baixa, abaixou o capuz. A mãe de Elaine. Elaine engasgou. Era ela. Aquele rosto, aquele cabelo dourado. Aqueles olhos que tantas vezes fitaram Elaine quando criança, julgando-a, avaliando-a, não apenas como uma mãe avalia sua filha, mas como uma rainha avalia sua sucessora. Elaine sentiu o coração bater no peito. Sua mãe. Sua mãe estava viva. Morgase estava viva. A rainha ainda vivia. Morgase olhou para Elaine. Então, estranhamente, Morgase olhou para baixo. Majestade, disse ela com uma reverência, ainda parada ao lado da porta. Elaine controlou seus pensamentos, controlou seu pânico. Ela era rainha, ou teria sido rainha, ou luz. Ela havia assumido o trono e era pelo menos a filha herdeira. Mas agora sua própria mãe havia retornado dos mortos. Por favor, sente-se, Elaine se viu dizendo, gesticulando para Morgase se sentar ao lado de Dielen. Fez bem a Elaine ver que Dielen não estava lidando com um choque melhor do que ela mesma. Ela sentou-se com a mão agarrada à xícara de chá, os nós dos dedos brancos e os olhos esbugalhados. Obrigada, majestade, disse Morgase, caminhando à frente. Galad se juntou a ela e pousou a mão no ombro de Elaine, confortando-a. Ele então se sentou do outro lado da sala. O tom de Morgase era mais reservado do que Elaine se lembrava. E por que ela continuava a chamá-la daquele título? A rainha viera em segredo, com o capuz abaixado. Elaine observou a mãe, juntando as peças enquanto se sentava. Você renunciou ao trono, não é? Morgase assentiu com um gesto imponente. Ah, graças à luz, disse Dielen, soltando um suspiro profundo e levando a mão ao peito. Sem ofensa, Morgase. Mas por um instante, imaginei uma guerra entre Tracan e Traca. Não teria chegado a esse ponto, disse Elaine, praticamente ao mesmo tempo em que sua mãe disse algo semelhante. Seus olhares se encontraram, e Elaine se permitiu sorrir. Teríamos encontrado uma acomodação razoável. Isso serve, embora eu certamente me pergunte sobre as circunstâncias do evento. Eu estava sendo mantida pelos Filhos da Luz, Elaine, disse Morgase. O velho Pedron Niel era um cavalheiro na maioria dos aspectos, mas seu sucessor não. Eu não me deixaria ser usada contra Andor. Malditos mantos brancos, murmurou Elaine baixinho. Luz, eles realmente estavam dizendo a verdade quando escreveram, alegando que Morgase estava em sua posse? Galad a encarou, erguendo uma sobrancelha. Ele pousou a cadeira que havia trazido e desfez o manto, revelando o uniforme branco brilhante por baixo, com o sol no peito. Ah, é mesmo, disse Elaine, exasperada. Quase me esqueci disso. De propósito. Os filhos tinham respostas, Elaine, disse ele, sentando-se. Luz, mas frustrante. Era bom vê-lo, mas frustrante. Não quero discutir isso, disse Elaine. Quantos mantos brancos vieram com você? Toda a força dos filhos me acompanhou até Andor, disse Galad. Sou o senhor capitão comandante deles. Elaine piscou e então olhou para Morgase. A velha Tracan assentiu. Bem, disse Elaine, vejo que temos muito que conversar. Galad interpretou isso como um pedido. Ele conseguia ser muito literal, e começou a explicar como chegará àquele posto. Ele foi bastante detalhista, e Elaine ocasionalmente olhava para a mãe. A expressão de Morgase era indecifrável. Assim que Galad terminou, ele perguntou sobre a Guerra da Sucessão. Conversar com Galad costumava ser assim, uma troca, mais formal do que familiar. Antigamente, isso a frustrara, mas desta vez ela percebeu que, contra sua vontade, sentia falta dele. Então, ela ouviu com carinho. Por fim, a conversa se encerrou. Havia mais o que conversar com ele, mas Elaine ansiava por uma chance de falar apenas com a mãe. Galad, disse Elaine, gostaria de conversar mais. Aceita um jantar mais cedo esta noite? Pode se refrescar em seus antigos aposentos até lá. Ele assentiu e se levantou. Isso seria ótimo. Dielen, mestre Norri, disse Elaine. A sobrevivência da minha mãe levará a algumas delicadas questões de Estado. Precisaremos publicar sua abdicação oficialmente, e rapidamente. Mestre Norri, deixarei o documento formal com o senhor. Dielen, por favor, informe meus aliados mais próximos desta notícia para que não sejam pegos de surpresa. Dielen assentiu.
Ela olhou para Morgase. Dielin não era uma daquelas pessoas que a antiga rainha havia envergonhado durante os dias de influência de Raven, mas sem dúvida ouvirá as histórias. Então Dielin se retirou com Galad e Mestre Norri. Morgase olhou para Birgitte assim que a porta se fechou. A guardiã era a única outra pessoa na sala. Eu confio nela como numa irmã, mãe, disse Elaine. Uma irmã mais velha insuportável, às vezes, mas uma irmã mesmo assim. Morgase sorriu, levantou-se e pegou Elaine pelas mãos, puxando-a para um abraço. Ah, minha filha, disse ela, com lágrimas nos olhos. Olha o que você fez. Rainha por direito próprio. Você me educou bem, mãe, disse Elaine. Ela se afastou. E você é avó. Ou logo será. Morgase franziu a testa, olhando para ela. Sim, eu pensei isso só de olhar para você. Quem? Rand, disse Elaine, corando, embora não seja amplamente conhecido, e eu prefira que continue assim. Rand Altor, disse Morgase, com humor cada vez mais sombrio. Isso. Mãe, disse Elaine, erguendo a mão para apertar a dela. Ele é um bom homem e eu o amo. O que você ouviu é exagero ou boato amargo. Mas ele é, Elaine, um homem que pode canalizar o dragão renascido. E ainda um homem, disse Elaine, sentindo o nó de emoções dele no fundo da mente, tão quente. Apenas um homem, por tudo o que se exige dele. Morgase franziu os lábios. Vou me conter. Embora, de certa forma, eu ainda sinta que deveria ter jogado aquele garoto nas masmorras do palácio no momento em que o encontramos escondido nos jardins. Eu não gostava do jeito que ele olhava para você, mesmo naquela época, veja bem. Elaine sorriu e gesticulou em direção aos assentos. Morgase sentou-se, e desta vez Elaine sentou-se ao lado dela, ainda segurando as mãos da mãe. Ela sentiu que Birgitte estava se divertindo, de costas para a parede oposta, com o joelho dobrado de modo que a sola da bota encostasse no painel de madeira. O quê? Elaine perguntou. Nada, disse Birgitte. É bom ver vocês duas agindo como mãe e filha, ou pelo menos como mulher e mulher, em vez de se encararem como dois postes. Elaine é rainha, disse Morgase rigidamente. A vida dela pertence ao seu povo, e minha chegada ameaçava perturbar sua sucessão. Ainda pode complicar as coisas, mãe, disse Elaine. Sua aparição pode abrir velhas feridas. Terei que me desculpar, disse Morgase. Talvez oferecer reparações. Ela hesitou. Eu pretendia ficar longe, filha. Seria melhor se aqueles que me odiavam ainda me considerassem morta. Mas... Não, disse Elaine rapidamente, apertando as mãos. É para o bem de todos. Só teremos que abordar o assunto com habilidade e cuidado. Morgase sorriu. Você me deixa orgulhosa. Você será uma rainha maravilhosa. Elaine teve que se esforçar para não sorrir tanto. Sua mãe nunca fora generosa com elogios. Mas diga-me, antes de prosseguirmos, disse Morgase, com a voz cada vez mais hesitante. Ouvi relatos de que Gaebril estava. Raven, disse Elaine, assentindo. É verdade, mãe. Eu o odeio pelo que ele fez. Consigo vê-lo me usando, cravando estacas nos corações e na lealdade dos meus amigos mais queridos. E, no entanto, há uma parte de mim que anseia por vê-lo, irracionalmente. Ele usou compulsão em você, disse Elaine suavemente. Não há outra explicação. Teremos que ver se alguém da Torre Branca consegue curá-la. Morgase balançou a cabeça. Seja lá o que for, está fraco agora, e, mesmo assim, encontrei outra pessoa para dar-lhe meu afeto. Elaine franziu a testa. Explicarei isso em outro momento, disse Morgase. Não tenho certeza se entendi ainda. Primeiro, precisamos decidir o que fazer com o meu retorno. Isso é fácil, disse Elaine. Nós comemoramos. Sim, mas... Mas nada, mãe, disse Elaine. Você voltou para nós. A cidade, a nação inteira, vai comemorar. Ela hesitou. E depois disso, encontraremos uma cerimônia importante para você. Algo que me afaste da capital, para que eu não lance sombras infelizes. Mas um dever importante, para que não pensem que você foi deixado de lado. Elaine fez uma careta. Talvez possamos lhe dar a responsabilidade pela parte oeste do reino. Tenho pouco prazer nos relatos do que está acontecendo lá. Os dois rios? Perguntou Morgase. E Lord Perrin Aibara? Elaine assentiu. Ele é interessante, esse Perrin, disse Morgase,
pensativa. Sim, talvez eu possa ser útil nisso. Já temos um entendimento. Elaine levantou uma sobrancelha. Ele estava por trás do meu retorno seguro para você, disse Morgase. Ele é um homem honesto e honrado também. Mas também um rebelde, apesar das boas intenções. Você não terá vida fácil se entrar em conflito com ele. Prefiro evitar. Ela fez uma careta. A maneira mais fácil de lidar com isso seria encontrá-lo e executá-lo, mas é claro que ela não faria isso. Mesmo que os relatos a deixassem furiosa o suficiente para quase desejar que pudesse. Bem, vamos começar a trabalhar em um jeito. Morgase sorriu. Vai te ajudar a saber o que aconteceu comigo. Ah, e Lini está segura. Não sei se você se preocupou com ela ou não. Para ser sincera, não, disse Elaine, fazendo uma careta, sentindo uma pontada de vergonha. Parece que o colapso do Monte Dragão em si não poderia prejudicar Lini. Morgase sorriu e começou sua história. Elaine ouviu com admiração e bastante entusiasmo. Sua mãe estava viva. Que a luz seja abençoada, tantas coisas deram errado ultimamente, mas pelo menos uma deu certo. Asterisco, asterisco, asterisco. A terra tríplice à noite era pacífica e silenciosa. A maioria dos animais estava ativa perto do anoitecer e do amanhecer, quando não estava nem muito quente nem muito frio. A Vienda sentou-se em um pequeno afloramento rochoso, com as pernas cruzadas, olhando para Ruidian, nas terras do Gen Aiel, o clã que não existia mais. Antigamente, Ruidian fora envolto em névoas protetoras. Isso foi antes de Rand chegar. Ele havia destruído a cidade de 3 maneiras muito importantes e desconfortáveis. A primeira era a mais simples. Rand dissipara a névoa. A cidade se desfizera de sua cúpula como um algai desses vai revelando seu rosto. Ela não sabia como Rand causará a transformação, duvidava que ele próprio soubesse. Mas, ao expor a cidade, ele a mudará para sempre. A segunda maneira pela qual Rand havia quebrado Ruidian foi trazendo-lhe água. Um grande lago jazia ao lado da cidade, e o luar fantasmagórico, filtrado pelas nuvens acima, fazia as águas brilharem. O povo chamava o lago de Tsodreliama, Lágrimas do Dragão, embora o lago devesse se chamar Lágrimas do Aiel. Rand Altor não sabia quanta dor causaria com o que revelava. Assim era com ele. Suas ações eram frequentemente tão inocentes. A terceira maneira pela qual Rand havia destruído a cidade era mais profunda. A Vienda estava lentamente começando a entender isso. As palavras de Nakomi a preocupavam, a enervavam. Elas haviam despertado em suas memórias coisas de potenciais futuros que a Vienda vira nos anéis durante sua primeira visita a Ruidian, mas que sua mente não conseguia recordar, pelo menos não diretamente. Ela temia que Ruidian deixasse de ter importância tão cedo. Antigamente, o propósito supremo da cidade era revelar aos sábios e chefes de clã o passado secreto de seu povo. Prepará-los para o dia em que serviriam ao dragão. Esse dia havia chegado. Então, quem deveria vir a Ruidian agora? Enviar os líderes a Aiel através das colunas de vidro os lembraria de tudo o que haviam começado a encontrar. Isso incomodava a Vienda de uma forma que a deixava com uma coceira insuportável. Ela não queria reconhecer essas questões. Queria continuar com a tradição. Mas não conseguia tirá-las da cabeça. Rand causou tantos problemas. Mesmo assim, ela o amava. Ela o amava por sua ignorância, de certa forma. Isso lhe permitia aprender. E ela o amava pela maneira tola como ele tentava proteger aqueles que não queriam ser protegidos. Acima de tudo, ela o amava por seu desejo de ser forte. A Vienda sempre quis ser forte. Aprender a usar lança. Lutar e ganhar Gi. Ser a melhor. Ela podia senti-lo agora, distante dela. Eles eram tão parecidos nesse sentido. Seus pés doíam de tanto correr. Ela os esfregara com a seiva de uma planta segade, mas ainda o sentia latejar. Suas botas estavam na pedra ao lado, junto com as meias de lã fina que Elaine lhe dera. Ela estava cansada e com sede, jejuaria esta noite, contemplando, e depois encheria seu odre de água no lago antes de partir para Ruidian no dia seguinte. Esta noite, ela se sentou e pensou, preparando-se. As vidas dos Aiel estavam mudando. Era força aceitar a mudança quando ela não podia ser evitada. Se um forte fosse danificado durante um ataque e você o reconstruísse, nunca o faria exatamente do mesmo jeito. Você aproveitava a chance para consertar os problemas, a porta que rangia com o vento, o piso irregular. Deixá-lo exatamente como era seria tolice. Talvez tradições, como vir para Ruidian e até mesmo viver na própria Terra Tríplice,
precisassem ser reexaminadas eventualmente. Mas, por enquanto, os Aiel não podiam deixar os pântanos. Havia a última batalha. Então os Seanchan capturaram muitos Aiel e transformaram os sábios em Damane. Isso não podia ser permitido. E a Torre Branca ainda presumia que todos os sábios Aiel que podiam canalizar eram selvagens. Algo teria que ser feito sobre isso. E ela? Quanto mais pensava nisso, mais percebia que não podia voltar para sua antiga vida. Precisava ficar com Rand. Se ele sobrevivesse à última batalha, e ela pretendia lutar arduamente para garantir que sobrevivesse, ainda seria um rei pantaneiro. Então havia Elaine. Aviendha e ela seriam esposas irmãs, mas Elaine jamais deixaria Andor. Será que ela esperaria que Rand ficasse com ela? Isso significaria que Aviendha também precisaria? Tão preocupante, tanto para ela quanto para o seu povo. Tradições não devem ser mantidas só por serem tradições. Força não era força se não tivesse propósito ou direção. Ela estudou Ruidian, um lugar tão grandioso de pedra e majestade. A maioria das cidades a enojava com sua imundície corrupta, mas Ruidian era diferente. Telhados abobadados, monólitos e torres inacabados, seções cuidadosamente planejadas com habitações. As fontes jorravam agora, e uma grande parte ainda guardava cicatrizes de quando Rand lutara ali. Grande parte daquilo havia sido limpa pelas famílias que viviam ali, Aiel, que não haviam ido à guerra. Não haveria lojas. Nenhuma discussão nas ruas, nenhum assassino nos becos. Ruidian poderia ter sido privada de significado, mas continuaria sendo um lugar de paz. Vou continuar, decidiu ela. Passar pelas colunas de vidro. Talvez suas preocupações fossem verdadeiras, e a passagem agora fosse muito menos significativa, mas ela estava genuinamente curiosa para ver o que os outros tinham visto. Além disso, conhecer o passado era importante para entender o futuro. Sábias e chefes de clãs visitavam este local há séculos. Eles retornaram com conhecimento. Talvez a cidade lhe mostrasse o que fazer com seu povo e com seu próprio coração.